direitinho, né? Vamos batendo papo, tá bom? Mas só esses 2 minutinhos, já está ao vivo, e aí a gente já compartilha com os amigos, com os grupos, as meninas também já estão entrando, ó, e aí elas nos ajudam aí a já ir fazendo o compartilhamento. Com os amigos. A única coisa desse agendamento que a gente apanha, que eu coloquei lá atrás, então ele fica lá embaixo na página, né? Ele não fica hoje. Eu fico aqui me matando para... Gente, bom dia, ó, já tem bastante gente com a gente, ó, Edmilson, a Cátia, Mariângela. Se vocês puderem compartilhar, por favor, que a gente já vai começar daqui 2 minutinhos, só dá tempo da gente conseguir colocar em alguns grupos, e nós já vamos iniciar, tá bom? Estou vendo aí que já está bastante gente com a gente. Gente, bom dia a todos. O pessoal está entrando. Nós conseguimos compartilhar alguns grupos. Estou vendo aí que já tem bastante gente. Sérgio, bom dia de novo. É uma alegria muito grande a gente estar junto. Nós estamos aí conversando. O Sérgio virou um grande parceiro aqui do Amigos do Bem. A gente sempre que precisa pede socorro lá para ele, pede auxílio. Então é uma alegria muito grande a gente estar hoje podendo fazer, né? Infelizmente ou felizmente, a gente sempre fala, né, com essa história da pandemia, tem as dificuldades da gente não estar presente, né, da gente não poder estar todo mundo junto, mas tem as vantagens que a gente está ampliando, né, esse leque dentro do movimento. A gente tem falado isso com quase todo mundo. Muita gente que talvez, muito provavelmente, não tivesse presencialmente aqui no Amigos do Bem ou em outros lugares, por distâncias, por logística, enfim. E a gente acaba conseguindo fazer isso, né? E aí, como a gente tem muita proximidade em relação a isso, de antemão, eu já queria te agradecer muito. Sei que você está isolado lá, o Sérgio precisou fazer um malabarismo para poder estar com a gente hoje aqui. Então, obrigado de novo, é uma alegria muito grande para a gente. O pessoal tem acompanhado o seu trabalho, nós acompanhamos muito o seu trabalho, temos uma admiração muito grande, a gente já conversou sobre isso, e acho que é um tema muito bacana. Então, bem-vindo, gostaria que você se apresentasse, pessoal. O pessoal já te conhece aqui da Amigos do Bem, mas fica à vontade, por favor, Sérgio. Bom dia a todos, bom dia, Alexandre, bom dia aos Amigos do Bem, essa casa co-irmã que nos auxilia, que traz tantas reflexões como essa do dia de hoje. Eu tenho acompanhado muito a página, os estudos, e isso é de grande valia, como mesmo o Alexandre nos disse, né? É um momento de pandemia, mas que, graças a Deus, a tecnologia nos favorece esses encontros. Então, quantos irmãos que estão hoje aqui nos acompanhando, que às vezes não poderiam estar presencialmente, mas estão aqui dentro ou fora do Brasil, tendo a oportunidade, né, dessa troca de experiência. Porque hoje, que nada mais é o bate-papo, uma troca de experiência. A gente trazer um pouquinho do trabalho, a gente trazer um pouquinho de todo esse campo das cirurgias espirituais. Eu sou o Sérgio, da cidade de Birigui, interior de São Paulo, aí próximo também de Pederneiras. Quantos quilômetros é, Alexandre, de Pederneiras aqui? E acho que é 200 e pouquinho, né? 200 e pouquinho, né? É próximo. Oh, coisa boa. Depois a gente vai marcar quando tiver presencial novamente. E desde o ano de 2012 que nós desenvolvemos essa atividade de cirurgias espirituais aqui na cidade de Birigui,
na Casa Espírita Companheiros da Luz. Depois eu vou até pedir para o Alexandre estar colocando o nosso site, o nosso Facebook, para todos aqueles que têm essa necessidade da busca do tratamento, da busca do auxílio espiritual, sintam-se à vontade. Nós nos colocamos inteiramente à disposição de todos para que esse auxílio, esse amparo chegue a todos os corações aflitos. Joia. Sérgio, o assunto, a gente estava conversando isso fora do ar, né? A gente estava batendo um papo rapidinho antes, e você estava falando com a gente, e acho muito importante a gente começar esse bate-papo nesse sentido. Nós estamos conversando agora há pouquinho, gente, sobre o seguinte, e aí eu gostaria muito que o Sérgio falasse, que é quem convive diretamente com isso. A gente percebe, Sérgio, que mesmo fora do movimento com certeza, mas mesmo dentro de quem frequenta a casa espírita, de quem se diz espírita, ainda tem muito mais curiosidade do que estudo em relação à cirurgia espiritual ou a esse tipo de trabalho. A gente percebe, infelizmente, é muito mais uma preocupação com o fenômeno, né? Com a curiosidade de saber, mas que legal, que interessante, sem ninguém se aprofundar muito. A gente, olha que bacana, todo mundo te liga, eu sei disso, entra no site para pedir o auxílio e tal, mas mesmo os espíritas, eu sinto que não tem a preocupação de entender o que é. A maioria procura por desespero, porque quer uma solução, porque quer um auxílio, mas mesmo dentro do movimento, eu percebo que as pessoas, nós, né, de uma maneira geral, acabamos não nos preocupando com o que é, como é que é, o que acontece, quer dizer, ainda muito enraizado, muito preso no fenômeno. E aí eu queria muito que você falasse um pouquinho disso, porque com certeza você vive isso diariamente. Eu acho que isso é uma coisa que poderia ou deveria começar a mudar, não do médium, né, não de quem realiza o trabalho, mas das pessoas que estão dentro da doutrina espírita até para falar sobre isso, né? Porque senão nós falamos do fenômeno, né? Olha lá, o Sérgio faz cirurgia espiritual, tá, mas o que é cirurgia espiritual, né? O que quer dizer isso, né? É milagre? Acontece porque eu mereço? Então eu queria muito que você falasse um pouquinho disso. Ok, então vamos lá. Então o que é, para a gente iniciar, o que é a cirurgia espiritual? O nome ele já traz, são procedimentos espirituais que buscam auxiliar o perispírito que atinge indiretamente o corpo físico. Nós precisamos compreender e entender as pessoas que buscam as cirurgias espirituais, que o centro espírita, a equipe espiritual, ela não está apenas para curar corpos, mas sim para despertar das consciências que ali buscam. Eu posso dizer que o trabalho de cirurgia espiritual, Alexandre, ele é como se fosse uma semente que o próprio grupo espiritual ali naquele momento planta naquele coração aflito, para que o ser comece ali, dentro da sua curiosidade, dentro da sua busca, dentro do seu entendimento, a procurar estudar, a procurar entender essa fenomenologia. Hoje, porque nós não buscamos estudar muito a revista espírita, eu consegui encontrar dentro da revista espírita, Allan Kardec colocou 27 artigos que falam de mediunidade de cura. Olha aí, então, o tamanho da importância da mediunidade de cura, né? Onde poucos estudam, onde ainda a gente tem uma barreira muito grande dentro das próprias instituições espíritas através do trabalho, porque é claro que um trabalho como esse, ele gera repercussão no sentido de que há uma busca muito grande de pessoas que, como você mesmo disse, às vezes vem em desespero buscar o auxílio espiritual. Mas nós precisamos entender que tudo que envolve, dentro das tratativas, esses tratamentos espirituais, precisa inicialmente de um esforço muito grande por aquele que busca. A casa espírita, ela não faz milagre. Nós precisamos compreender isso. O que é o tal milagre? É a busca, é a transformação, é a forma de entendimento e de mudança de padrões. Por isso que o Cristo, Alexandre, eu gosto muito dessa passagem, porque se a gente observar em todo o Evangelho, nós não encontramos menção nenhuma do Cristo dizendo assim, eu te curei. Em nenhum momento nós encontramos o Cristo dizendo a algum daqueles que o buscaram, eu te curei. Mas ele sempre ressaltava, foi a tua fé que te curou. E ele trazia um ensinamento que, para mim,
é bárbaro, porque, olha, o Cristo há 2000 anos, ele já entendia da natureza material, da doença material, mas ele sabia que se for curado apenas do corpo físico e não modificado um padrão que o fez adoecer, a doença poderia retornar. Por isso que ele dizia, vai e não peques mais. Olha o alcance que o Cristo nos traz nesse texto, nessa explicação. Então, busque, sim, é importante buscar o tratamento espiritual, a cirurgia espiritual, mas nós primeiro precisamos identificar o que nos fez adoecer. Será que eu estou disposto a modificar o que me fez adoecer, para que lá na frente eu não coloque a responsabilidade na casa espírita? Trazendo a responsabilidade ao médium, a então, eu não fui curado, porque a casa onde o Sérgio desenvolve o trabalho é uma casa que não tem força energética. Então, a gente tem que ter isso muito em base, em mente, eu devo, é claro, buscar o tratamento espiritual, mas inicialmente ter esse entendimento do que me fez adoecer, para que eu possa modificar. E hoje, dentro desse trabalho que nós desenvolvemos em Birigui, em todo o primeiro domingo de cada mês, é interessante, nós estávamos até conversando sobre isso, hoje, como a espiritualidade, ela tem se aproximado da medicina material. Então, nós temos pessoas espíritas que nos buscam, nós temos pessoas que são de outras denominações religiosas que nos buscam, nós temos médicos que nos buscam, espíritas ou não, e isso eu acho fantástico, porque traz a ele a busca do entendimento, traz a ele aquela curiosidade, mesmo que naquele momento aquele profissional possa estar no trabalho, observando, criticando, não acreditando, mas vai despertar algo interior para que ele possa buscar o entendimento, para que ele possa buscar toda essa manifestação através do conhecimento. Por isso que o Cristo, ele sempre nos assevera, conhece-te a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos estar em constante busca do conhecimento, em constante busca aí de todo esse estudo, de toda essa manifestação de auxílio e de amparo. Eu acho muito importante, a gente estava falando antes, e acho que, nesse sentido, essa preocupação de vocês, eu vou falar isso, a gente tem falado isso para muita gente que nos procura, e você sente na pele isso, né, Sérgio? Tem muito... Nós sempre temos os dois pés atrás, eu acho que até por uma questão de lógica, quer dizer, nós temos, infelizmente, os que se aproveitam das situações, os charlatões, que eu acho que é uma coisa que eu sempre digo, quando as pessoas nos questionam, que eu acho que a gente não deveria nem discutir. Eu acho que quanto menos a gente der vazão a esse tipo de coisa, melhor é isso, morre por si só, a falta de credibilidade. Mas a preocupação de vocês, a gente percebe que sempre é muito grande nesse sentido. A gente estava falando disso agora há pouquinho, né, em relação à preocupação de trazer a ciência para justificar e para explicar tudo isso. Porque não é muito importante a gente deixar muito claro, como você estava falando, que não é milagre, que não é, olha, o espírita ganha e o ateu não ganha. Você está falando que vários especialistas, vários médicos e várias pessoas estão se aproximando porque querem entender o processo, querem entender o que está acontecendo, e isso eu acho muito importante. Várias pessoas, Sérgio, assim, para a gente começar a entrar realmente no assunto da cirurgia, do trabalho de vocês, aí do Companheiros da Luz, existe um grupo, o Gervásio, que é um grande trabalhador nosso, falou que você esteve lá em Teresina, no evento nas pinturas mediúnicas, eu sei que vocês têm essa parceria, você ficou preso lá, né, no começo da pandemia. Mas ficar preso em Teresina também não é nenhum castigo. Então, muita gente questiona, nos pergunta, e acho muito importante isso. Cirurgia espírita, a que vocês realizam, você é que faz, existe um grupo, como é que funciona esse processo? Vamos até adiantar a pergunta para a gente já tentar juntar as duas coisas. As pessoas chegam, só para a gente entender, normalmente procuram, tem o site, ou vocês atendem via WhatsApp, pedindo os dados e tudo mais, mas vamos pensar no presencial, né? Quase 6 meses que a gente não tem.
mas vamos pensar no presencial para depois a gente falar da distância, do distanciamento hoje. Como é que é esse processo, Sérgio? Eu encaminho para vocês, normalmente, o meu problema, né, o meu problema de saúde, com todos os dados, enfim, falando sobre isso. Daí para frente, como é que é feito? Vocês recebem tudo isso? Quem que vai... Como é que é a orientação em relação a quem vai realmente precisar de uma cirurgia espiritual, ou vai fazer um tratamento em relação aos passes, a tudo isso? Enfim, nós sabemos que tem todo um preparo, mas isso deve ser definido em algum momento pela espiritualidade, por vocês, quais são as necessidades. Olha, esse caso é um caso de cirurgia, esse é um caso que a gente pode fazer um tratamento homeopático ou a longo prazo, que isso vai se atenuar o problema. Então, eu gostaria muito que você falasse um pouquinho disso. Quando chega essas informações para vocês, como é que isso é encaminhado? Como é que vocês encaminham todo esse processo? Olha só, Alexandre, vamos falar primeiro do presencial, tá? O nosso atendimento, ele é realizado em todo o primeiro domingo do mês. Então, todo primeiro domingo do mês, a partir das 8 horas da manhã, o horário que nós abrimos aí os trabalhos, mais 7 horas nós abrimos os portões, porque são entregues senhas, então as pessoas chegam à casa espírita, ali elas recebem uma senha de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, nós temos ficha preferenciais, que a gente sabe que tem pessoas e pessoas, tem necessidades e necessidades. Então, dentro dessa necessidade, nós temos uma equipe de recepção que recepciona essa chegada dessas pessoas que estão buscando o auxílio espiritual. Então, elas chegam, já se acomodam no salão de palestra, porque, em paralelo com a cirurgia espiritual, nós temos palestras, porque é muito importante, e o próprio Dr. Ludwig, que é o irmão amigo que nos auxilia, ele sempre nos orienta, é na palestra que está o grande medicamento, é no conhecimento que está o grande medicamento. Então, para fazer cirurgia espiritual por cirurgia espiritual, há muitos médiuns, há muitos locais que fazem, mas precisamos entender e levar dessa consciência sempre que a transformação, que a responsabilidade da cura é daquele que está buscando o auxílio e o amparo. Então, essas pessoas chegam, se acomodam na ambientação, 8 horas nós iniciamos o trabalho. As salas, nesse dia, não ocorre o que nós chamamos apenas da cirurgia espiritual, porque a gente olha o trabalho, observa o trabalho, mas acontecem muitas questões que fogem à nossa percepção física. Então, no dia da cirurgia espiritual presencial, além da sala desse tratamento, nós temos a sala de assistência espiritual, com médiums, uma equipe mediúnica que auxilia todos que chegam para buscar esse tratamento, passam inicialmente por essa sala de assistência espiritual. O que é assistência espiritual? Normalmente tem casas espíritas que chamam do trabalho de desobsessão, porque nós precisamos compreender que muitas doenças, nós já acompanhamos muitos casos, de origem obsessiva. Então, nós conseguimos adentrar a esse campo, no campo desobsessivos, auxiliamos se houver alguma entidade vinculada. Depois que a pessoa sai dessa sala de assistência, onde ali ela recebe um passe, os médiums em comunhão, depois que o paciente sai, se houver alguma entidade necessitada, eles vão realizar o atendimento. Aí sim, ela passa para a sala de cirurgia espiritual. Nós temos também, neste trabalho de cirurgia espiritual, a fitoterapia. Nós temos um grupo aqui em Birigui, com a Márcia Salmeirão, e nós temos também em São José do Rio Preto, irmãos que vêm todo mês, se disponibilizam em estar conosco, e ali, dentro da orientação que o Dr. Ludwig passa para que encaminhe a fitoterapia, os médiuns, em comunhão com a espiritualidade, verificam a necessidade do paciente, e ali eles já têm a farmácia que eles levam até a casa espírita, e a pessoa já sai. Além de realizado a cirurgia espiritual, ela sai também medicada pela fitoterapia. Em paralelo à fitoterapia, nós temos também um trabalho do Arte Cura. Aqui atrás, vocês conseguem, deixa eu ver aqui, visualizar, nós temos uma pintura do Arte Cura. O que é o trabalho do Arte Cura? É o trabalho de cromoterapia. E é interessantíssimo, Alexandre, esse trabalho, porque com o tempo nós vamos observando o alcance espiritual que as cores, que a cromoterapia tem. Por isso a necessidade do estudo.
Nós temos, por exemplo, esse trabalho, no próprio dia da cirurgia, tem muitas crianças que vão nos buscar para realizar tratamento, para realizar algum auxílio. E nós percebemos, às vezes, a criança muito retraída, aquela que não consegue falar do sentimento, algum trauma. E no Articura, através desse trabalho de pintura mediúnica, onde ali ela pode, às vezes, colocar as suas expressões, nós conseguimos fazer leituras do que ela passa interiormente através do papel. Então, ela expressa, ela coloca naquele papel toda essa interação e o grupo espiritual já consegue fazer aí o tratamento. Então, olha só, é um trabalho espiritual de cirurgias, mas que envolve um todo. Nós temos palestra, assistência espiritual, fitoterapia, arte, cura e a cirurgia espiritual propriamente dita. Todos que realizam a cirurgia espiritual, que quem vai definir essa necessidade é o espírito amigo de Dr. Ludwig, no momento que a pessoa adentrar a sala e ali ele deixa muito aberto a essa necessidade, porque tem casos que não vai ser tratado apenas com a cirurgia espiritual. Há casos, por exemplo, como eu disse anteriormente, o próprio trabalho desobsessivo já vai atuar. Então, a pessoa passa pela assistência, entra na cirurgia espiritual, ali ele só faz o que nós chamamos da aplicação dos passes dentro do que nós chamamos da organização dos centros de força. A equipe espiritual trabalha muito nessa organização, pois nós sabemos que os centros de força que estão localizados no perispírito, ele tem uma ligação muito grande com a nossa saúde. Então, esses centros de força desorganizados trazem reflexos negativos ao corpo físico, através das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, presencialmente, ele funciona dessa forma. O trabalho inicia às 8 da manhã, não tem agendamento. Muitas pessoas perguntam, preciso agendar a cirurgia espiritual, Sérgio? Não, é só estar no dia presencial. Todos que estão na ambientação, independente se é uma pessoa, é 1000 pessoas, todos serão atendidos. De trabalho, ele tem um horário para iniciar, para encerrar, não. O encerrar vai ser de acordo com a necessidade, com o público lá que está. Hoje, como nós estamos nesse período de pandemia, esse trabalho presencial, ele está em recesso, mas nós estamos atendendo muito mais no trabalho à distância. Como que funciona o trabalho à distância? A pessoa, ela pode adentrar ao nosso site, www.companheirosdaluz.com.br, entrar no item cirurgias espirituais, e lá vai ter um botãozinho para ela solicitar esse atendimento à distância. Então, ela faz esse cadastro, ela faz essa solicitação desse atendimento à distância, onde, quando ela termina o cadastro, ela já vai receber todo o informativo de preparo, de auxílio, de como ela vai se portar, tudo isso dentro do nosso site. E no dia da cirurgia espiritual, no horário de 11h30 ao meio-dia e meio, no primeiro domingo, o nosso grupo se reúne para realizar as vibrações, para que a equipe espiritual possa interagir conosco e levar desse auxílio e levar esse amparo a todos esses irmãos que nos solicitam através do site. Então, hoje, Sérgio, está ocorrendo atendimento? Presencial, não, mas aqueles que têm a necessidade podem solicitar pelo nosso site, vai ser muito bem atendido, todos vão receber os informativos através do e-mail. Se necessitar de mais alguma interação, nós estaremos aí também auxiliando. E depois, Alexandre, tanto no presencial como no à distância, as pessoas, quando passam, por exemplo, no presencial, no momento que elas vão sair da sala, elas recebem um informativo de toda a prescrição do pós-atendimento, porque nós precisamos entender e compreender que não é porque é cirurgia espiritual que ela não necessita de cuidados. Tem pacientes, por exemplo, que passam pelo atendimento e depois me ligam. Sérgio, eu estou sangrando. Sérgio, eu fui acordar no outro dia para ir trabalhar, eu não consigo me levantar. Então, tem pessoas, devido à sensibilidade, que sentem a relação a nível físico. Então, é necessário um cuidado através da alimentação, um cuidado de não manter relação sexual,
um cuidado dentro dos pensamentos, dentro dos sentimentos, para que todo aquele processo ele aconteça. Eu acredito, e até pelos relatos, Alexandre, que muitos irmãos nos trazem, que principalmente nos 3 dias pós-atendimento, que é o período que a espiritualidade pede desse repouso, aí dessa observação nesses cuidados, é onde a espiritualidade mais trabalha dentro da manipulação energética para a desmaterialização de um tumor, para uma reorganização energética. Então, nós precisamos compreender isso. O trabalho, ele é totalmente gratuito, então não tem custo algum, se vai receber o auxílio da cirurgia, se vai receber a fitoterapia, se vai receber o Arte-Cura, ele é totalmente gratuito, não há custo algum para esse tipo de desenvolvimento. E no dia do trabalho, é uma equipe, como você me perguntou anteriormente, muito grande. Então, não é um trabalho só do Dr. Ludwig, não é um trabalho só do Sérgio. Então, cada sala, aí a gente tem em média de 10 a 15 médiums dentro dessa disposição para o trabalho, dentro da assistência, Arte-Cura, fitoterapia. Na sala de cirurgia espiritual, normalmente ficam muitos irmãos, porque o que o espírito vai manipular naquele momento? O ectoplasma. Então, por isso a necessidade dessa interação conosco. Ele vai colher o ectoplasma do médium, juntamente com aí toda a energia espiritual para, por exemplo, desmaterializar um tumor. E todos aqueles que estão participando dentro da sala também estão doando esse material para que ocorram esses processos, para que ocorram essas desmaterialização. Por isso que é importante a gente ressaltar que um trabalho como esse, quando há uma cura, todos participaram. Não é só o Sérgio, não é só a equipe daquele dia, todos que ali estão, de alguma forma, estão colaborando. E para que a gente possa ter ideia da nossa responsabilidade, o Dr. Ludwig nos informa que, por exemplo, se ele busca o material e não é suficiente dentro da sala de cirurgia, ele pode buscar em outras salas, como também pode buscar lá no salão de palestra. Olha da importância. Por isso, o entendimento de que o tratamento espiritual, ele não é somente no momento que eu adentro a sala, propriamente, da cirurgia espiritual. Quando eu estou lá no meu lar, eu penso, olha, eu vou buscar essa semana uma cirurgia espiritual, um tratamento espiritual, a partir daquele momento, o meu tratamento já iniciou. Então, eu vou me preparando, eu vou aí acerenando a mente, o coração, ao adentrar na casa espírita, ali no salão de palestra, quantas vezes nós observamos que a pessoa ali sentadinha já está recebendo o auxílio espiritual, e aí no momento que adentra a sala, todo o procedimento já foi realizado. Então, isso é de grande valia. E no tratamento à distância também, após o primeiro domingo, das 11h30 ao meio-dia e meio, nós enviamos por e-mail todas as informações do pós-atendimento. E olha, Alexandre, é algo que me preocupa muito, porque a gente gostaria de não ver nenhum pedido de auxílio, mas na pandemia tem aumentado muito os pedidos de cirurgias, os pedidos de auxílio. Então, a nossa preocupação não é nem com o momento atual, mas com o pós-pandemia. Como nós estaremos com o pós-pandemia? Como as casas espíritas vão se preparar para receber a esses irmãos que passam por depressão, por ansiedade, por transtorno, que na pandemia, com o isolamento, aí cresceu muito. A ideação suicida. Então, tudo isso a gente precisa ter esse olhar atento, buscar o estudo, buscar o entendimento, buscar apurar o nosso sentimento para acolher. Porque, olhe, o Dr. Ludwig é algo que ele nos ensinou e que a gente leva para a nossa vida. Casa espírita que não tem acolhimento, não funciona o tratamento. Não adianta um belo templo religioso, tudo muito bonito, mas que os médiuns e que a energia ela é fria. Nós precisamos acolher, nós precisamos abraçar, nós precisamos conversar, nós precisamos dar atenção, porque ele também nos explica que muitas curas, Alexandre, no momento a pessoa chegou na casa espírita, ela recebeu um bom dia, ela recebeu um abraço, ali, naquele momento que ela se abre, o auxílio espiritual acontece. Então, a acolhida com esses irmãos, por isso que tudo que me vem, as pessoas que me buscam, ou buscam através do site A Casa Espírita, eu busco dar essa atenção,
porque eu busco me colocar no lugar. E se fosse eu buscando o auxílio? Como que eu gostaria de ser assim atendido? Como eu gostaria de ser tratado? É esse o entendimento que nós precisamos ter. Então, o trabalho, ele não é para o outro, não. Eu estou muito mais aprendendo, me humanizando, do que propriamente doando. Por isso que Francisco de Assis, ele nos atesta, é doando que se recebe. Isso é o entendimento que eu tenho hoje dentro da tratativa espiritual. Você tocou em 2 pontos, Sérgio. Nós não temos o trabalho de cura aqui, mas nós percebemos, você falou desse momento de pandemia, do crescimento de procura, né? E aí, você foi, assim, por isso que a gente acredita muito no trabalho de vocês, porque me chama muita atenção esse cuidado. Nós sentimos, durante esse período, um aumento muito grande dos pedidos de atendimento fraterno, desesperadores. Às vezes nós estamos aqui no bate-papo com algum amigo, com algum colaborador, e várias vezes nós tivemos que pedir para uma das nossas trabalhadoras, uma dos nossos que estão ajudando a entrar, porque a pessoa está tão desesperada que ela não consegue ver o número do atendimento fraterno. E graças a Deus, muitas dessas pessoas hoje são trabalhadores do Amigo do Bem, mesmo à distância. Porque foram, e eu sempre digo que não tem nada de especial, ou tem muito de especial, que é o olhar carinhoso, que é o olhar para a pessoa, para o ser humano, né? Que ela não é um número, que ela não é alguém que vai aumentar a lista de quem está assistindo a transmissão, ou de que vai aumentar a lista dos pacientes que passaram pelo trabalho de vocês, lá pelo Companheiros da Luz. Quer dizer, quando nós nos preocupamos com essa quantidade em relação não ao ser humano, e sim ao número, fica muito complicado. E nós sabemos disso, durante esse período de pandemia, nós temos pedido muito socorro a vocês, porque muitas pessoas nos procuraram por acreditar no trabalho, na seriedade, todo esse cuidado que você tem falado para a gente, e tem sido muito interessante os retornos, porque nós percebemos, e é claro, né, como alguém que gosta de estudar e entender, as diferentes, não manifestações, mas os comportamentos e os reflexos desse tratamento. Uns estão completamente diferentes emocionalmente, independente, não estou nem falando da cura, tá? Estou falando do tratamento. Nós estamos falando disso fora do ar, né? Assim, de pessoas que, pelo fato de estarem fazendo o acompanhamento semanal, se recolhendo para fazer o passe no sábado e no domingo, as 4 semanas, só com essa mudança de comportamento, com essa disposição ao contato com a espiritualidade, nós percebemos que muitos mudaram a fisionomia, a maneira de encarar a doença, de encarar o problema. Como é que vocês veem isso? Quer dizer, para nós, eu acho que para o espírita, que sabe, como você falou agora, tem gente que já está sendo atendido lá no salão, e nós sabemos que com certeza. Mas como é que chega para vocês? Porque com certeza esse tipo de relato chega, como chega para nós, com certeza chega para vocês aí. Como é que, por exemplo, uma pessoa que não fez, e aí já vou emendar outra pergunta, você falou que depois tem um acompanhamento, vocês conseguem depois, com esse acompanhamento, dar um diagnóstico final? Por exemplo, muitos devem chegar para vocês, olha, eu fui no médico, a gente estava falando disso agora há pouquinho, eu tinha tal tumor e o médico ficou surpreso porque ele regrediu, ou ele desapareceu, enfim. Existe um determinado ponto, um tempo para que vocês relatem isso? Você está me falando que vocês estão fazendo todo esse levantamento, inclusive para depois publicar, que eu acho fantástico, acho que de uma importância primordial para fazer esse trabalho. Mas isso, como é que para vocês é essa avaliação final, e vocês passam isso para esse paciente, para esse irmão que procura vocês, depois que passa esse período todo? Por exemplo, eu procurei o Sérgio, procurei o Companheiros da Luz, fiz o tratamento, fiz a cirurgia no dia que estava programado, e depois, normalmente, muitos provavelmente não dão retorno nenhum, porque melhorou, é que nem casa espírita, né? Depois que melhorou, eu não preciso mais tomar pasta, não preciso mais nada, está resolvido o problema. Mas muitos, com certeza, devem procurá-los e falar, olha, melhorou isso, eu fui no médico, o médico se surpreendeu,
ou não, continua do mesmo jeito, mas eu estou me sentindo, esse relato que eu te dei, olha, a doença continua existindo, mas eu estou me sentindo diferente, eu estou brigando, eu estou lutando com isso de uma outra forma. Como é que chega para vocês isso e como é que depois que tem esse feedback, como é que vocês lidam com isso, com esse paciente, com essa pessoa que procurou vocês? O tratamento da cirurgia espiritual, dentro dessa orientação, que esses irmãos saem da casa, que levam essa orientação, e em alguns casos que a espiritualidade vê que são casos mais complexos, o que acontece? Lá tem uma informação onde nós marcamos, a própria entidade orienta a marcar o tratamento completo. O que é o tratamento completo? Esse paciente que está buscando a cirurgia espiritual, a espiritualidade verificou alguma necessidade para que aquele irmão retornasse à casa espírita. Então, ele retorna para um que nós chamamos de diálogo fraterno, onde ali ele vai ter uma conversa com um médium da casa que trabalha dentro do diálogo fraterno, e esse médium vai indicar a esse paciente o que a casa espírita pode oferecer. Então, nós temos, além do trabalho da cirurgia espiritual, todas as quartas-feiras nós temos palestra e fluidoterapia, e todo sábado nós temos assistência espiritual e os passes também. E dentro de alguns casos, dentro da necessidade, é indicado também o tratamento do arte-cura. Então, normalmente, essas pessoas que retornam, elas continuam conosco por 4 semanas. E dentro dessas 4 semanas que nós vamos acompanhando, como você disse, é impressionante como a gente vai observando as mudanças, não só pela questão da cura, porque a cura a gente precisa olhar com outros olhos, não é a cura só do corpo físico. Há muitas pessoas que vão buscar o tratamento espiritual, a cirurgia espiritual e desencarnam. E aí? Será que não foi curado? Será que não despertou para o auxílio espiritual que for feito? Porque a gente tem que entender que nós não somos apenas esse corpo físico, aí constituído de células, de tecidos, de órgãos, de sistema. Nós somos muito além desse corpo físico. Há estruturas mais sutis que são sensíveis ao nosso pensamento, ao nosso sentimento, onde estão as origens, as matrizes das enfermidades. Então, quando um reflexo ele chega ao nosso corpo físico, eu estou sentindo, já está se expressando a nível material, há muito tempo o meu corpo espiritual já padeceu, já está doente. E é nesse corpo espiritual é onde os esforços que a espiritualidade faz. Então, em muitos casos, o paciente ele não vai ser curado. Até porque nós, hoje, com a doutrina, nós entendemos que muitas doenças são a cura do paciente. São processos kármicos que, dentro daquela necessidade, o paciente vai passar por aquela tormenta. Mas, Sérgio, então, um processo kármico, eu não devo, então, buscar uma cirurgia espiritual? Deve, porque além do conhecimento que vai lhe libertar, que você vai conseguir olhar para aquela situação com outros olhos, e se dentro da sua programação, por exemplo, o paciente tem ali um tumor de 10 centímetros, a tendência dele era haver um crescimento, e com o tratamento espiritual, ali a espiritualidade consegue uma forma para que aquilo não se expanda. Então, em tudo, Alexandre, em tudo, eu acredito que a misericórdia divina, ela atua. Todos que vão, isso hoje eu falo com uma propriedade, com certeza, todos que vão buscar o tratamento espiritual, eles recebem algum tipo de auxílio. Pode não ser a cura, porque em muitos casos a gente acompanha vários que chegam ali com câncer, faz o tratamento, faz 1, 2, 3 cirurgias espirituais, volta ao médico, está da mesma forma o tumor. Por quê? Porque nós entendemos que são processos dentro da necessidade do paciente. Por isso que a gente tem que sempre, nas palestras, nos informativos, levar essas informações, para que a pessoa entenda que ali não há milagre nenhum. Nós estamos ali realizando tratamentos e que a fé, a confiança, a mudança de padrão vai dar essa condição. E tem um autor, um médico, melhor dizendo, o Dr. Deepak Chopra, um médico indiano radicado nos Estados Unidos, e é fantástico. Ele não é espírita, mas ele trata muito da relação de corpo e mente. E ele diz, em um dos seus artigos, Alexandre, que nós somos as únicas criaturas na Terra capazes de mudar a nossa biologia
pelo que pensamos e pelo que sentimos. Olha que profundo isso. E ele diz que as nossas células estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos e sendo modificados por eles. Então, se elas estão bisbilhotando o nosso pensamento e sendo modificadas, se eu tenho um tumor e eu tenho uma expressão positiva de fé, de auxílio, de que eu vou ser curado, de que eu tenho essa condição, todo o meu sistema, todas as minhas células vão trabalhar ao meu favor. Mas da mesma forma, se eu me entrego à doença, se eu me entrego naquele momento a toda aquela expressão negativa, o meu corpo também vai trabalhar daquela forma. Por isso que o Cristo também nos assevera: vós sois deuses. Olha só, fazei o que eu faço e muito mais. Então nós precisamos entender que nós temos essa capacidade de nos curarmos. Nós temos a capacidade de mentalizar uma célula para que ela se modifique, para que ela aí se divida de forma saudável. Nós temos isso dentro de nós. E é esse o entendimento que a gente busca levar a esses pacientes, para que o paciente não fique somente escravo da casa espírita, Alexandre. Senão o paciente ele fica a vida toda fazendo tratamento espiritual, mas ele não entende que a mudança é ele. A responsabilidade da cura é dele, é ele que precisa buscar. E é por isso que quando um paciente chega à nossa casa trazendo ali um exame, olha, Sérgio, eu tinha um câncer, eu fui fazer aqui o exame material e o câncer sumiu, desmaterializou. Me enche de alegria, por quê? Porque se houve aquela cura, em algum padrão, ele modificou, porque senão não aconteceria. Sem esforço, a cura, ela não se processa. Então, nos enche, assim, nos traz um bem-estar muito grande, porque nós estamos entendendo que aquela pessoa está buscando essa modificação. Por isso que nós estamos agora com o tratamento espiritual, a cirurgia espiritual, temos equipes médicas que nos acompanham, que estão ali catalogando essas curas, observando esses exames. Então, por exemplo, o Alexandre chega na casa espírita, ele traz ali uma enfermidade. Nós vamos pegar o Alexandre com os exames iniciais, nós vamos acompanhar o Alexandre na cirurgia, na assistência, na fluidoterapia. Depois de todo esse acompanhamento, nós vamos fazer um novo exame material com o médico da Terra. O que houve? Regrediu? Se for um tumor, o que seja. E aí a gente faz um catálogo disso tudo para que a gente possa publicar futuramente esse material, para que a gente saia apenas da fenomenologia. É algo que me preocupa. Não é só fenômeno. Não é para a pessoa ir lá curioso para ver o Sérgio incorporado no Dr. Lúdio. É algo muito além que precisa ser visto. Então, levando desse estudo, além de despertar nas pessoas essa busca do conhecimento, essa busca desse entendimento, vai despertar também nos profissionais da saúde esse olhar diferenciado. Nós estamos em um momento onde a espiritualidade está muito próxima da ciência material. Nós não podemos perder essa oportunidade, onde aí haverá uma junção. Imaginemos quando a própria ciência atestar a vida imortal, o espírito imortal. Olha que salto que nós teremos dentro da medicina, onde o médico, no momento que eu vou me consultar com um médico material, ele vai me observar não só como um ser de carne e osso, mas que há corpos mais sutis e estruturas que precisam também ser tratadas. Por isso que a medicina espiritual, ela trabalha nesse campo, unindo-se à medicina material. É outro entendimento que nós sempre levamos até para esses profissionais. Casa espírita, a cirurgia espiritual, ela não está para competir com a medicina material. De forma alguma. Está para que nós possamos juntos dar as mãos, o médico tratando a causa, o efeito que já está se expressando a nível físico, e o grupo espiritual tratando as causas das doenças. Por isso que médium nenhum tem direito a interferir em receituários médicos. Aqui nós recebemos muitos casos. Uma pessoa, por exemplo, que passa por um processo depressivo, ela vai fazendo o tratamento conosco, vai melhorando. Sérgio, eu vou deixar a medicação. Eu posso? De forma alguma. Se você se sente melhor,
você vai buscar o seu médico, você vai explicar ao seu médico que você se sente melhor e ele vai atestar se você vai deixar ou não essa medicação. Para que a gente não interfira, não é papel nosso interferir em receituário ou interferir no que o médico material, deixe de ir no médico. De forma alguma. É um dos primeiros passos que a gente orienta. Está fazendo tratamento médico com o médico da terra, esse tratamento ele vai continuar. Você não vai deixar esse tratamento de forma alguma. Então, é dentro desses padrões, é dentro dessas observações que nós vamos buscando aí levar de um trabalho sério. É um trabalho fluídico, que não tem cortes, tá? Cirurgia espiritual, o nome já está traduzindo isso, é uma cirurgia espiritual. Nós tivemos aí, na época de José Arigó, com o Dr. Fritz, cortes, mas porque o momento necessitava de trazer esse impacto à ciência. Como que uma pessoa que não tem conhecimento nenhum médico, ali pega um bisturi cego, uma faca cega, simplesmente corta, extirpa um nódulo, sutura, e a gente não vê nenhum relato de nenhum tipo de infecção. Que energia é essa que era utilizada? Então, para aquele momento, para aquela época, era-se necessário. Hoje, não, porque tudo evolui. O grupo espiritual também evolui, os estudos dos espíritos também evoluem. Então, aquela energia que antes era utilizada nessa manipulação, nessa asepsia, hoje esses espíritos direcionam para processos, por exemplo, de desmaterialização, que a gente acompanha muito. A gente tem muitos casos assim, Alexandre, a pessoa vem, são casos que nós vamos relatar aí no livro, nesses artigos. A pessoa vem, ela está com cirurgia marcada. Ela chega na casa espírita, ó, Sérgio, eu estou com uma cirurgia marcada, eu tenho um câncer no pâncreas, no fígado, faz a cirurgia espiritual. Um mês após, ela tem a cirurgia, por exemplo, em outra cidade. Ela vai fazer. Quando ela chega, o médico vai fazer os exames pré-operatórios, não encontra mais os tumores, não encontra mais esses nódulos. Então, o que é isso? É a fé, é a busca, é a confiança, é a transformação, é o entendimento da necessidade de se renovar. Me renovando, eu vou dar condição para que toda essa energia espiritual possa se achegar ao meu corpo físico. Sérgio, vários pontos extremamente importantes e interessantes, mas tem duas coisas que você falou, e aí eu volto sempre não só à cirurgia espiritual. Você falou de dois pontos muito, muito importantes para a gente falar sobre o assunto. O primeiro, que é da cirurgia, que a pessoa não ficar dependente da casa. E nós vivemos isso, não só na cirurgia espiritual, mas nós vivemos isso nos passes. A pessoa vai simplesmente para a palestra do domingo para esperar o final. Se ela pudesse chegar às 10 para as 11 só para tomar o passe, muitos fariam só isso, né? Então, esse eu acho extremamente importante esse comentário seu. A ideia nunca é... Gente, assim, eu posso falar isso olhando daqui, nós não temos o trabalho, mas é o que eu acredito muito. Tenho certeza absoluta, como nós falamos agora há pouquinho, que o Companheiros da Luz adoraria não ter ninguém na fila de cirurgia. Sim. Né? É o contrário, a mentalidade parece, isso me preocupa demais, Sérgio, das pessoas acabarem, como está sendo na internet, né? Da preocupação em ter 1000 visualizações do que atingir um coração. Eu disse isso para as meninas outro dia, na educação infantil. Falei, gente, um menino entendeu o que é o perdão. O trabalho de vocês do ano está resolvido. Verdade. Nós não precisamos ter 70 pessoas assistindo. Porque talvez essas 70, nenhuma se tocou, nenhuma sentiu nada de mudança. Então, você não atingiu o objetivo. Mas uma criança entendeu o que é perdão, está feito o trabalho. E muitas vezes, e eu acho, Sérgio, que mesmo dentro do movimento, dirigentes, trabalhadores, ainda tem uma dificuldade muito grande de entender isso. Eu acho que quanto mais gente está procurando a doutrina espírita, a casa espírita, o trabalho de cirurgia ou o trabalho de atendimento fraterno, e as casas estão felizes com essa quantidade, tem alguma coisa errada. Porque, na verdade, nós precisaríamos ter tendo pessoas que estão se curando por esse trabalho íntimo. Eu estou entendendo, eu estou melhorando aquilo que nós falamos agora há pouquinho, dos casos, olha, a minha doença continua, mas eu sou outro. E alguém citou agora há pouco, alguém comentou. Gente, e você falou agora há pouquinho, quem falou que você não foi curado? Quem falou que a doença não era a sua cura? Alguém comentou, você fez esse comentário, e a Gláucia, que é uma amiga nossa lá de São Carlos, fez. Falei,
a cura talvez fosse a sua mudança de comportamento moral. A doença veio para te mostrar, a doença veio para te ensinar que, olha, muda o rumo, enfim. É que a gente sempre vai olhar para o material, né? Sempre nós vamos olhar para o que nós queremos no imediato. E em outro sentido, você comentou agora, muito importante, que é uma dúvida muito grande, constante, em relação aos cortes, em relação à incisão, né, que vocês não fazem, e você também justificou de uma forma que eu acho que é muito lógica para quem se preocupa em estudar a doutrina. Nós tivemos as mesas, porque era necessário. Naquele momento, o fenômeno era importante para despertar interesse. E conforme as coisas vão melhorando, quer dizer, eu não preciso mais do corte. Eu já entendi, ou já deveríamos ter entendido que o processo é outro, que nós estamos falando aqui de perispírito, que nós estamos falando de várias outras coisas, que não é o corpo físico. Então, eu acho que esses dois pontos são muito, muito importantes para as pessoas entenderem, porque senão sempre vai ficar nessa situação, mas eu fui lá e me curei, ou pior, que é uma que vocês devem passar por isso, eu fui lá e não adiantou nada. O que não adiantou, né? Não adiantou o tumor que você tinha um tumor no pâncreas e não foi curado? Mas talvez não fosse esse por que te levaram para o Companheiros da Luz, né? Talvez não era esse o objetivo. A doença é só uma forma de fazer com que talvez você conseguisse despertar alguma coisa. Mas aí você tocou no assunto de não incisão, mas tem um outro ponto muito interessante. Quer dizer, nós temos 50 pontos muito interessantes para a gente falar em 1 hora, 1h30, 2 horas, não seria possível. Mas eu gostaria muito que você falasse um pouquinho, Sérgio, como é que é, por exemplo, a aproximação do Dr. Ludwig com você e como que é esse processo. Porque, na verdade, isso deve ser já um bom tempo, com certeza você foi orientado pela espiritualidade da realização desse trabalho, né? E como que é essa relação? Porque nós sabemos que no dia, com certeza, está presente muitas coisas fazendo através das orientações e das mãos dele, das mãos espirituais. Mas como é esse processo? Como é que isso acontece para muita gente entender? Quer dizer, muitas questões, muitas pessoas devem te fazer esse questionamento, e a nós também. Mas o Sérgio tem algum conhecimento de anatomia, ou de fisiologia, enfim, qual é a participação do Sérgio nisso? E como que o Dr. Ludwig coordena isso? Como é que é feito isso em relação ao Sérgio e o Dr. Ludwig, para poder realizar esse trabalho? Eu só vou ressaltar um ponto. A gente estava falando do despertar das pessoas, né, de ir à casa espírita. O Dr. Ludwig nos informa, Alexandre, que em um futuro, espero em Deus não muito distante, não vai ter essa necessidade das pessoas ir à casa espírita, adentrar a sala, se deitar na maca. Ele sempre que inicia o trabalho, ele nos diz que ele poderia ir lá no auditório com as pessoas, fazer uma prece, pedir que todo mundo mentalizasse que ali a cirurgia ela está sendo realizada. Terminou a prece, todo mundo para sua casa, repouso e descanso. Mas ainda nós temos a necessidade do toque, do abraço, do carinho, porque ainda o alcance nosso, ainda nós não conseguimos alcançar essas relações espirituais que estão se dando pouco a pouco. Mas chegará um momento, como ele mesmo diz, ele não precisaria nem estar ali. O próprio ser, o próprio grupo, através do pensamento e do sentimento, vai realizar o trabalho, vai realizar o auxílio. Mas é uma consciência que ela vai aí se expandindo pouco a pouco. Com o quê? Com estudo, com conhecimento, levando através das palestras todo esse auxílio, de que forma é realizado, de que forma é feito, para que as pessoas não vão buscando que ali é necessário tocar no médium, ali que é necessário que o médium a toque para que a energia possa adentrar, possa ocorrer uma desmaterialização. Mas eu acredito que isso tudo com o nosso conhecimento, a nossa busca, com o tempo chegará. Agora, em referência à mediunidade, a esse processo com o Dr. Ludwig, foi um processo um pouquinho demorado, né? Eu comecei a sentir a entidade espiritual, Alexandre, em 2006. Em 2006, eu já trabalhava em sala mediúnica, onde, vez ou outra,
se aproximava uma energia que eu não sabia ao certo o que era. Aquela energia me trazia medo, porque era muito forte, e eu não sabia o que era, como controlar. E fui trabalhando e sentindo todo esse envolvimento. E era interessante, porque às vezes eu ia assistir palestra em alguma casa espírita, e no final, vamos receber o passe, vamos. E na maioria dos locais que eu adentrava, sempre havia um médium que me falava, olhe, há um espírito assim, 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 ele é médico e tal, e eu aquela coisa jovem ainda, mas não, mas um médico, o que quer desenvolver comigo, né? A gente fica com aquelas perguntas, com aquela ainda ignorância, né? E fui aí estudando, fui aprendendo, eu creio não, tenho essa certeza, a própria entidade espiritual foi me inspirando para que buscasse estudar toda essa parte de fluidos, de energia, né, para que pudesse ter essa interação. E aí eu conheci em 2009, em Teresina, o trabalho do Dr. Fritz com o Paulo, né? O Paulo estava com a gente aí. Isso. O Paulo é meu cunhado, né? Irmão da Inalda. Não sabia. O Paulo é irmão da Inalda. Então, eu conheci em 2009 o trabalho deles em Teresina, onde de 2009 a 2012 foi a entidade de Dr. Fritz que me orientou de acordo com o tratamento. Então, ele me orientava que o espírito amigo que se aproximava para esse trabalho era um espírito da equipe a qual o Dr. Fritz estava à frente, porque a gente também precisa ter esse entendimento, Alexandre, num trabalho de cirurgia espiritual, não é apenas um médico que está ali. Para cada especialidade, para cada necessidade, há um espírito amigo. Por exemplo, ali nós temos na casa, por exemplo, casos de oftalmológicos, nós temos o Dr. Charles Pierre, casos de desmaterialização, nós temos o Dr. Frederick von Stein, casos de problemas mentais, Dr. William Shannon. São N espíritos que é muito rápido, ali naquele momento eles passam e dão o seu toque. O Dr. Ludwig já nos orientou que em certos trabalhos, até mais de 1000 espíritos, olha só, passam por aquela sala, trazendo o seu toque, trazendo aí a sua energia para auxiliar no tratamento. Então, não é um trabalho só do Dr. Fritz, não é um trabalho só do Dr. Ludwig. Há uma grande equipe, além dos médiuns que estão ali na sala, que sentem a interação também com esses espíritos. Por exemplo, hoje em Birigui, eu desenvolvo o trabalho com o Dr. Ludwig, mas já há uma médium que está nessa busca com o trabalho com o Dr. Alonso. Já está iniciando. Então, os espíritos vão fazendo o quê? Eles vão buscando aquele médium que eles verificam que estuda, aquele médium que se higieniza, que se dá essa oportunidade através do pensamento, do sentimento, para que possa ser desenvolvido o trabalho. Então, fui sendo orientado pelo Dr. Fritz, até que em 2012, nós iniciamos, eles vieram de Teresina para cá, e aí nós iniciamos o trabalho, e nesse trabalho foi aí a primeira manifestação do Dr. Ludwig. No começo, Alexandre, das manifestações, eu ficava como que um pouco mais distante, mas ainda tinha o que eu chamo da consciência ali do momento, do que era desenvolvido. Com o tempo, com os meses que foram aí se aproximando, porque tudo é um preparo, então hoje ele me explica que foram 6 anos dessa aproximação. Não foi um trabalho do dia para a noite, eu vou iniciar amanhã, vou lá, faço a cirurgia. Não, foi um preparo, uma aproximação para ir casando os fluídicos, porque ele usa, hoje comigo, o que nós chamamos de hipnose sonambúlica. Então, no momento que há a incorporação, ele me coloca nesse estado de hipnose, onde eu não tenho acesso àquele momento, e ele interage. O que é mais interessante é que eu não sei como funcionam essas técnicas, e é que ele corta todas as funções fisiológicas. Então, por exemplo, não tem vontade de ir ao banheiro, não tem um cansaço físico, pode ficar o dia todo andando, os olhos não piscam. Então, tem questões que a própria incorporação, que alguns médiuns que estudam, eles chamam até de encarnação, é onde o espírito ele toma posse do corpo do médium e desenvolve o trabalho espiritual, onde ele me explica essa necessidade para que ele possa interagir, para que ele possa levar do que é necessário, porque no início, como eu era muito tímido, tinha muito medo dessa interação, eu acabava por atrapalhar o trabalho.
Tá, Sérgio, você fica inconsciente, não tem acesso ao trabalho. E como que você sabe do que acontece? Em todo o trabalho, a gente deixa um gravador na sala, onde tudo que ali é falado, tudo que é orientado é gravado, e depois o trabalho para que eu possa ouvir, e para que também, Alexandre, porque a gente tem que ter essa fé raciocinada, eu possa buscar se aquelas expressões que ele está usando, se tem sentido, se existe, se não. Então, a gente tem todo esse cuidado, entende? Então, grava-se o trabalho, para que depois eu ouça, para também que eu possa aprender. Outra coisa que ele nos orientou, porque embora uma mediunidade que eu não tenha a consciência naquele momento, a responsabilidade é minha como médium. Por isso que eu preciso estudar, por isso que eu preciso conhecer, porque o espírito ele vai utilizar o que eu tenho na minha psique. Se o Sérgio chega um paciente, ele vai atuar, o Sérgio não sabe de uma relação anatômica, onde está o fígado, onde está, ele não vai atuar. Por isso a responsabilidade. Então, o que ele orientou? Hoje a gente já tem um estudo frequente, que é a medicina espiritual, onde nós começamos estudando toda a parte de anatomia, não só eu, mas toda a equipe mediúnica que faz parte desse trabalho. Então, nós estudamos todos os sistemas, anatomia, tudo direitinho, para quê? Para favorecer o espírito amigo no momento da interação. Por isso que, o espírito faz tudo. De jeito nenhum. A responsabilidade é do médium. Então, quanto mais eu avanço em questão de estudo, quanto mais eu avanço na questão moral, mais eu vou auxiliar o espírito. Por quê? Na questão moral, porque eu vou sutilizar o ectoplasma a tal ponto dele poder utilizar e ter aí um bom alcance nas cirurgias espirituais. Então, é responsabilidade, é muita renúncia. Por exemplo, a semana de trabalho, quando vai ser desenvolvida a cirurgia espiritual, tem que se abster de todo tipo de alimentação carnívora. Então, a gente tem que ter uma higienização de pensamento, de sentimento, porque tudo o que acontecer naquela semana vai ter interferência no dia da cirurgia espiritual. Então, por exemplo, a espiritualidade naquele dia poderia alcançar 100%. Não vai alcançar 100% porque o Sérgio não se preparou, porque o Sérgio não se higienizou. Então, é responsabilidade, é renúncia, é algo que, às vezes, eu até conversando com o Hinaldo, eu falo, é muita responsabilidade. A gente chegar, ver um ambiente lotado de pessoas que estão buscando ali como último recurso, às vezes, Alexandre. Sim. E a gente precisa estar ciente disso, para quê? Porque a gente melhorando, a gente vai favorecer aqueles irmãos que ali estão para buscarem aí uma cura, um auxílio de uma forma aí mais expressiva. Foi muito bom você ter tocado nesse assunto, Sérgio, para as pessoas entenderem, porque justamente isso que eu te falei. Muitas pessoas não entendem o processo e os questionamentos são muito nesse sentido. Mas o Sérgio não faz nada lá, então ele não tem participação, ou ele tem participação, ele conhece de anatomia ou não. Mas eu acho muito importante esse comentário até para a gente desmistificar algumas coisas, né? Primeiro, o médium tem uma responsabilidade muito grande. Toda. Muito grande. Muito. Porque muitos olham e falam assim, mas se é o espírito, então ele não tem. E aí você tocou em 2 pontos que eu acho primordiais para qualquer trabalho, né, Sérgio? Esse é muito mais sério, porque você está lidando diretamente com a saúde, às vezes física, do atendido. Mas quase todos os trabalhos, ou se não todos os trabalhos de dentro da casa espírita, deveriam ser levados nesse sentido. Para eu aplicar o passe, mas eu vou nos cursos de passe e sempre falam para mim que é só o meu amor. Mas você se preparou? Ou esse dia você brigou com o patrão, com a tia, com a vizinha, com a esposa, você encheu a cara ontem à noite no bar, você passou a semana totalmente desregrado, e aí você vai dar passe na terça-feira. Aí são 2 trabalhos, né? Para o coitado do espírito que vem ajudar, porque tem que cuidar do que está dando passe e isolar ele para que ele não atrapalhe o que está acontecendo, do que no outro sentido. E é claro que nesse sentido da cirurgia espiritual, do tratamento espiritual, mas ainda porque nós estamos lidando com a saúde, e mais do que a saúde, né, Sérgio? Com a expectativa e esperança de quem está indo lá. Da mesma forma que nós falamos agora há pouquinho, que tem pessoas que vão lá e mudam completamente e começam a se sentir muito bem, outros correm o grande risco de eu chegar e me decepcionar e encontrar o Sérgio na porta do centro com cara amarrada, porque ele teve que trabalhar domingo de manhã e no sábado à noite ele não pôde sair, ele não pôde ir na festa, e isso não
claro que vai refletir no que eu estou sentindo, no acolhimento, é o que você falou. Gente, a grande falta do centro espírita, as pessoas não entenderam ainda, é esse carinho, é esse abraço, é essa troca de energia nesse sentido. Então, é muito importante, quando você fala, mais ainda, né, da preocupação com o estudo, eu acho que a gente poderia aproveitar muito isso para todos os trabalhos de dentro da Casa Espírita, né? Quando eu vou dar o passe, quando eu me proponho a fazer palestra, porque o que nós sentimos, Sérgio, por isso que nós acreditamos muito e temos uma admiração muito pelo seu trabalho nesse sentido. Eu tenho a certeza absoluta da preocupação com o estudo, com entender o que está acontecendo, porque senão eu viro simplesmente um marionete, né? Sim. Eu viro, né? E olha só, Alexandre, o próprio Dr. Ludwig, eu gosto muito dessa equipe alemã, porque eles são muito disciplinados. Então, ele nos explica que o trabalho espiritual, ele funciona como uma orquestra. Se um dos integrantes desafinar, o todo vai sentir. Então, por exemplo, nós precisamos estar ali entendendo o que nós estamos fazendo. Ah, só boa vontade basta? Não. Se acontece um acidente agora em frente à minha casa, eu tenho boa vontade de auxiliar, eu vou lá, eu pego a pessoa no colo, eu quebro ali uma vértebra dele, a coluna. A boa vontade valeu? Não. É necessário aliar a técnica, o estudo, para que a gente alcance. Então, por exemplo, hoje, na casa, os médios que estão, isso já é orientação dele, espiritual, os médios que trabalham na cirurgia ou em qualquer trabalho mediúnico da casa precisam estar estudando. Ah, faltou em 2 estudos, na próxima semana já não trabalha. Então, nós já criamos essa diretriz, porque não é porque é um trabalho voluntário que é para ser feito de qualquer jeito. Perfeito, Sérgio. Não poder. Nós estaremos ali só nos enganando. Então, a gente sempre orienta. Gente, é um trabalho voluntário, é um domingo de manhã, a gente está ali desde as 6h30 da manhã. Você quer vir? Venha, mas venha com o coração aberto. Para vir, para ficar com cara amarrada, por favor, fique em casa. Sim. Fique em casa, porque aqui a gente vai lidar com pessoas doentes, com irmãos que vão querer atenção, que vão querer conversar, que vão... Entende? Irmãos que vão chegar, que vão ficar ansiosos ali, vão ficar nervosos pelo tempo que está esperando. Então, tudo isso, a equipe precisa estar preparada e saber que o papel dela ali é servir. Eu estou na casa espírita para servir, mas para que eu possa servir, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Então, a gente criou essa diretriz. Outra coisa também, Alexandre, já aproveitando esse momento que a gente vê e sente muita falta dentro do movimento, é que não há tratamento para os médiuns da casa. Então, o que nós fazemos hoje? A nossa casa desenvolve, a cada 15 dias, na quinta-feira, nós reunimos toda a equipe mediúnica, onde nós vamos tratar o campo da assistência espiritual, desobsessivo, e depois todos passam pelas macas fluídicas, para receber os passes fluídicos. E todo mês, por exemplo, nós temos ali uma tabela, um exemplo, 30 trabalhadores. Todo mês, 3 ou 4 trabalhadores entram em tratamento o mês todo. O que eles vão fazer? Eles vão na casa espírita para assistir palestra e para receber o auxílio. Mesmo assim, nós já temos tantos problemas, tantas questões. Imagine a casa que não desenvolve. Então, ainda se tem muito na doutrina aquela coisa, não, você vai trabalhar que passa. Gente... Pelo amor de Deus, vamos despertar, vamos abrir a nossa mente. Nós somos o espelho da casa. Se a espiritualidade conta com aquilo que eu tenho de bom, se eu estou doente, o que eu vou doar dentro da casa espírita? Então, nós temos que ter essa consciência. Hoje, graças a Deus, com o trabalho, com a disciplina do espírito amigo, por exemplo, eu chego na casa espírita, eu não estou me sentindo bem, olha, gente, hoje eu não estou bem, eu vim a casa, vou assistir a palestra, vou receber o passe e vou embora. Para que eu vou adentrar dentro de uma sala, contaminar a sala, para que a equipe espiritual, além do trabalho que ela tem com aquelas pessoas que estão buscando, ainda vai ter que me isolar, para que eu não interfira e não ali leve um mal-estar ao paciente. Então, olha a responsabilidade. Dá mais trabalho ainda, né? Dá mais trabalho ainda. Então, é responsabilidade. A gente sempre toca, gente, é trabalho voluntário, sim, mas, por favor, não é feito de qualquer jeito.
precisa de uma disciplina. Nós estamos lidando com almas, nós estamos lidando com pessoas que estão colocando as expectativas em nós, pelo amor de Deus. É algo que eu tenho, assim, em mim, Alexandre, que eu tenho muito medo de pecar. Por isso, a gente busca sempre essa conversação, a gente busca sempre o estudo, para que as orientações que partam saiam de forma coerente, dentro da doutrina, para que nada fuja, entende? A gente busca essas diretrizes. Eu acho extremamente importante, Sérgio. Você viu muita gente comentando aqui já em respeito dos voluntários, né? E eu sempre me preocupo muito, isso é uma coisa que a gente conversa muito. Eu acho que chega um determinado ponto, principalmente médium, né? Ou palestrante, pegar os dois cargos mais importantes que todo mundo encontra, acredita que seja dentro da casa espírita, e quando chega nesse ponto, mas eu vou fazer palestra, duas coisas que a gente vive e vocês devem viver aí, que com certeza, a não ser que Birigui já esteja no outro patamar, porque aqui em Pederneiras, Bauru e tal, assim, as pessoas que se propõem a fazer esse trabalho, ou de se colocar à disposição do trabalho mediúnico, ou de fazer palestra, que acabam sendo realmente referências dentro dos trabalhos da casa, embora eu sempre digo que é uma ilusão boba, né? Porque o trabalho do médium, se não tiver quem limpou o salão, quem pôs o copinho da água fluidificada, quem arrumou a mesa, não vai funcionar, falta alguma coisa, não vai rolar. Mas o que a gente sente muito, e você foi muito feliz no comentário, por isso que muita gente comentando aqui, o palestrante, o médium, parece que se colocam num patamar de que eu já não preciso mais do auxílio da espiritualidade, de que eu já estou vacinado para quase todas as outras possibilidades. Quando nós sabemos, através das orientações da doutrina, e orientações inclusive de Kardec, que são os mais doentes. Os mais doentes. São os mais necessitados, são os que mais precisam de auxílio, você tocou agora há pouquinho, são os que mais precisam trabalhar para serem curados, para serem atendidos. Perfeito. E isso a gente não vê. Nós percebemos que existe uma resistência muito grande, eu falo isso muito com o Renato Vernaschi, aqui de Bauru. Por exemplo, você não vê palestrantes e médios assistirem palestras de outros palestrantes. A sensação que eu tenho é de que, mas eu já sei, se eu dou palestra, se eu sou médium e faço trabalho da obsessão, eu não preciso tomar o passe, eu não preciso fazer o tratamento espiritual, quando, na verdade, me assusta muito, porque as informações são essas. Nós precisamos mais do que os outros. Nós estamos falando de doutrina espírita, nós estamos falando de perdão ali no púlpito, é porque eu estou precisando aprender, eu preciso entender o que é perdão. Quando eu falo de perda de ente querido, provavelmente é porque eu preciso ouvir falar de perda de ente querido e assimilar isso de verdade. Então, isso me preocupa muito. E aí me deixa, mais uma vez, muito feliz de saber dessa preocupação, né, com relação a esse cuidado. O Paulo James está falando aqui que tem muito bom o papo, que a gente deveria tocar mais nesse assunto. E, Paulo, assim, eu concordo, tanto que a gente está namorando para fazer esse bate-papo há um bom tempo, por conta dessa pandemia ficou mais difícil, mais complicado, e a gente conseguiu hoje. Mas eu acho que isso tem que ser falado, Sérgio, não a título de tirar, de esclarecer curiosidade. Eu acho que muito do que a gente começou o bate-papo, para que a gente consiga trazer a razão, o que é de verdade, como funciona, o que é, que não é só o fenômeno, de que não é milagre, de que não é o espírito tal que aparece e faz a vontade que ele acha que deve fazer. Enfim, eu acho que a gente tem que fazer e fazer muito mais. O Paulo já está convidado para participar, já dançou, né? Eu falo que apareceu aqui na página, Sérgio, nós laçamos e não deixamos escapar. Então, convide o Paulo. Já ao vivo. Eu faço isso ao vivo porque não tem como fugir, né? Eu mando editado, eu falo, você falou. Nós fizemos isso com o Wagner de Assis, ele colocou a Sandra Corvelone numa fria, porque ele mandou uma mensagem ao vivo, falou, eu estou passando seu WhatsApp para o Alexandre e já está certo. Eu liguei para ela e falou, gente, agora está ao vivo, eu mando para você a gravação, então você não tem jeito de escapar. Então o Paulo já dançou. Mas para a gente já meio que encerrar, já tomei mais do que a gente tinha combinado. Sérgio, eu gostaria muito que você falasse de um ponto que muita gente questiona, isso a gente já sabe porque acompanha o trabalho, mas eu acho muito, muito importante
a gente encerrar o bate-papo falando sobre isso. Você tocou muito por cima lá atrás, a gente já falou disso um pouquinho, agora pouquinho, mas eu acho que de extrema importância. Como que são feitos os trabalhos aí no Companheiros da Luz em relação, isso é pago, isso tem alguma remuneração, eu preciso fazer um depósito, eu faço um agendamento e pago antes de ir. Como é que é feito? Você já falou para a gente que já é surpreendente, eu acho de um cuidado fantástico a história de, olha, o trabalho tem início e não tem final. Eu acho isso de um carinho e de uma preocupação com o trabalho fora do padrão. Eu tenho muito, entendo, não é uma crítica negativa, entendo as pessoas que fazem as senhas, eu atendo até tal número, porque depois não é uma crítica, mas quando eu ouço de vocês falarem assim, olha, o trabalho tem início e não tem final, nós atendemos quem estiver lá porque estão indo buscar, me deixa extremamente feliz, me contagia por conta disso. Eu acho que quando a gente se propõe a fazer, eu acho que tem que ser nesse sentido. Sei que é cansativo, que nem você falou, às vezes são 12 horas de trabalho ininterrupto, e a gente sabe que é muito cansativo, mas me deixa muito feliz. Agora, eu gostaria muito que você falasse disso, como é que é feito isso, porque muita gente questiona, nós vimos alguns comentários, o Gervásio, que sempre acompanha, mas em tal lugar eu já vi cobrando, em tal lugar eu sei que precisa ter uma conta bancária gorda, porque senão não recebe o tratamento. Então, nós sabemos como é que é, mas eu gostaria muito que você falasse sobre isso, para deixar muito claro. E como a gente disse agora há pouco, nós sabemos que tem, nós sabemos que existe, nós sabemos que, infelizmente, isso é usado de maneira torpe, inclusive, em algumas situações, porque a gente está mexendo. Muita gente, você tocou no ponto, só procura o centro espírita, só procura uma casa espírita, uma cirurgia espiritual, quando já esgotou todas as possibilidades. Senão não iria, porque a casa era do lado de baixo, é do capeta, enfim. Quando eu chego na casa espírita, é por desespero total. E aí, quando nós estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre o que nós falamos de tudo bom, que melhora emocionalmente e tudo mais, o outro lado também é verdadeiro. Se eu chego num lugar desse e encontro alguém que está me cobrando, deposita para mim, ou me paguem tantas parcelas no cartão que eu vou fazer, eu desamarro o seu casamento, eu desamarro o seu casamento, isso é assustador. Então, eu gostaria muito que você falasse disso, até para a gente, e aí eu acho que é claro, eu sempre digo isso, que é um cuidado de cada um, é a gente procurar o lugar que a gente tenha referência, quem possa falar sobre aquilo ali, quem passou pela experiência, não do achismo, não do ouvir falar, não do comentar, mas eu queria muito que você falasse disso para as pessoas entenderem e você falar realmente o que é, porque isso me preocupa, porque nós sabemos que tem. Então, eu acho que é muito bacana você falar sobre isso. Beleza. Alexandre, o trabalho, novamente, a gente vai frisar, ele é totalmente gratuito, até porque eu sou apenas um instrumento através da mediunidade, né? Dai de graça o que de graça recebeste. Eu não estou ali exercendo uma profissão de médico, eu estou simplesmente, através da mediunidade, que é algo muito mais ao meu favor, como forma de crescimento, eu estou colocando como forma de auxílio. Então, não há custo algum, não necessita de agendamento. O único agendamento que é necessário é se for o atendimento à distância, que você pode solicitar pelo site, lá vai ser agendado a cirurgia espiritual à distância. Agora, o trabalho presencial não necessita de agendamento, e como você disse, eu vou frisar novamente, nós atendemos todas as pessoas que lá estão. Imagina a situação, Alexandre, eu coloco 100 números de pessoas para atendimento, de repente o 101 é uma pessoa que viajou 400 quilômetros para poder, como a gente recebe de toda a área do Brasil, aqui pessoas que vêm buscar o tratamento, eu vou falar para ela, olha, já acabou a senha, volta para seu lar. Gente, então, quando a gente se propõe, vamos nos propor realmente dentro do trabalho, do auxílio, colocando ali todo o nosso amor, toda a nossa dedicação. A gente sempre leva ao grupo que se um dia a gente necessitar de cobrar alguma coisa, nós vamos encerrar o trabalho, porque não é papel da doutrina espírita, como disse novamente, vou frisar, eu sou apenas um instrumento. Se o espírito amigo, o Dr. Ludwig, se afastar, não há trabalho, o médium não vai desenvolver
nenhum tipo aí de auxílio a todos eles, aqueles que ali estão. Para você ter ideia, eu tenho um cuidado com isso tão grande, eu vou contar algo para vocês. Uma época, a Casa Espírita fez uma reunião e falou, Sérgio, vamos colocar lá na frente uma caixinha de doação, né? As pessoas que passam, vou colocar. Falei, de jeito nenhum. Sabe por que não? Porque aquela pessoa humilde que vai chegar ali, Alexandre, ela vai entrar na sala de cirurgia, ela vai receber um auxílio espiritual. Quando ela sair, ela pode ser que ela veja alguém colocando ali a sua doação e ela não tenha para colocar. Olha o que vai vir na mente dela. Eu não vou doar. Não vou receber. Então, a gente tem um maior cuidado em relação a isso. Então, todo o material ali do dia que é doado, sendo de pós-atendimento, a pessoa leva gratuito. Nós distribuímos pomada do vovô gratuito. Nós temos, através da fitoterapia, a confecção de pomada antidolorosa, nós temos colírio, todo o material fitoterápico, do Articura, tudo isso, ele é de forma gratuita. Nós temos eventos, como a Inalda muito bem colocou, a casa aí faz eventos para que possa aí custear essa despesa. Então, não é necessário nenhum tipo de doação, pagamento para cirurgia, pagamento para o medicamento, que às vezes a gente dá esses medicamentos para a paciente. Quanto é? Não é valor algum, né? Então, enquanto nós pudermos, sem custo, oferecermos esse trabalho, essas medicações fitoterápicas, nós estaremos fazendo, mas a partir do momento que é necessário uma cobrança, pode ter certeza que o trabalho ele é encerrado. Perfeito, Sérgio. Eu toquei nesse assunto, a gente conhece o trabalho, a Inalda respondeu em relação a isso, mas por isso que eu te falo, eu acho que tem muita gente que tem essa dúvida porque passou por experiências extremamente desagradáveis, né? Ou ouviu falar, eu falo sempre que às vezes nem passou. Comentaram, alguém falou no bar, alguém falou na pizzaria que em tal lugar fizeram isso e aí isso acaba virando uma verdade absoluta que, infelizmente, mancha e deixa triste, né? Eu digo sempre que não é nem ficar bravo, nada, mas eu acho tão triste, porque muita gente fazendo um trabalho tão sério, tão carinhoso, e às vezes a gente vê. E por isso que eu digo sempre, muita gente questiona, a gente passou por várias situações aí há pouco tempo, enfim, situações que... E eu sempre digo que eu acho que é uma bobagem tão grande a gente ficar discutindo isso em internet, em bate-papo. Gente, nós temos tanta coisa boa para falar, nós temos tanta coisa interessante para a gente aprender, para a gente discutir, para a gente aprofundar, que isso não vale a pena. Isso por si só vai sumir, vai desaparecer. E, gente, agora eu vou falar como amigos do bem, posso falar, não tenho a procuração, mas vou falar em nome do Sérgio, do Companheiros da Luz, que está aí o site, muita gente perguntou, a Inalda colocou para a gente. Procurem sempre se esclarecer, procurem alguém que conhece realmente o trabalho, que pode falar, olha, tal lugar eu fui, é sério, ou tal pessoa de tal que tem credibilidade me indicou tal lugar, porque senão nós vamos sempre ficar, e aí não é culpa do outro. Sempre digo que a responsabilidade é minha. Se eu não me preocupei, se aquele trabalho é um sério, se aquilo realmente é um trabalho que tem uma preocupação com doutrina, como o Paulo estava comentando agora há pouquinho, e o Sérgio comentou, se eu não tiver a preocupação com o estudo, com a base doutrinária e com o carinho em atendimento a esse que está chegando muitas e muitas, ou a maioria das vezes, totalmente desesperado, desacreditado, não é o lugar para ir. E isso cabe a nós, isso cabe a cada um ter essa sensibilidade e principalmente procurar, né, Sérgio? Eu acho que nós temos hoje ferramentas para avaliar isso. Nós temos amigos que participam do movimento, que são sérios e que se propõem a fazer esse tipo de trabalho. Nós estamos falando do Sérgio, nós acabamos de falar do Paulo, porque nós conhecemos o trabalho. Eu sempre digo que nós não vamos colocar, gente, e aí não é arrogância nem nada, nós não vamos colocar na página do Amigos do Bem, como nós já tivemos, outro dia alguém perguntou, mas tem tal médium em tal lugar que faz carta psicografada. Eu sei que tem, mas não tenho, Alexandre, essa é a vantagem de fazer, de escolher a agenda, de fazer o que a gente põe na página, não vou colocar, porque eu não confio, porque eu tenho informações de outras pessoas que têm credibilidade,
te colocar na página. Então, da mesma maneira que nós estamos falando, e nós não estamos aqui falando que é só o Companheiros da Luz, que é só o Sérgio, que é só o Paulo, que fazem trabalho sério, de modo algum. Nós temos vários trabalhadores, várias pessoas extremamente dedicadas na doutrina que fazem trabalho sério. Nós estamos falando com o Sérgio, vamos falar, o Paulo já dançou, que eu falei para ele agora, falou que já está amarrado, então não tem mais jeito mesmo, porque nós acreditamos, porque nós somos saber como é que era, nós pedimos informações de amigos em comum, tem várias pessoas que entraram aí hoje, o Oceander, que só fala maravilhas de vocês, o Rafa estava aí agora com a gente, o Rafa Papa fica correndo para lá e para cá, e ele entrou, mandou um abração. Pessoas que a gente acredita que também se preocupem com a seriedade do trabalho que está sendo feito no movimento espírita. Então, é nesse sentido, gente. Então, é claro que isso acaba transformando em um vínculo de amizade, eu sempre digo isso, graças a Deus, que a gente consegue criar vínculos afetivos com todas essas pessoas que a gente se envolve, mas esse não é o motivo do Sérgio estar aqui. O motivo do Sérgio estar aqui foi da gente falar sobre um assunto que tem uma curiosidade muito grande dentro do movimento e de uma pessoa que a gente acredita fazer um trabalho muito sério, como todos lá do centro, do Companheiros da Luz. A Inalda está aí, nos ajudou demais, obrigado. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado pelo bate-papo, pelos esclarecimentos, pelo carinho, não só com Amigos do Bem, mas com todos que a gente percebe, o seu cuidado em responder. É uma alegria, eu sempre falo para a Ana que os estudos da quarta-feira, quando a gente vê alguns amigos entrando e participando e tal, que nos ajuda demais da conta, não só com os comentários, não só com tudo, mas com a energia que vocês colocam, eu sempre digo isso, e a gente tem um feedback muito positivo, né? Muitas pessoas nos falam isso, e nós sentimos. Então, Sérgio, eu gostaria muito de, mais uma vez, te agradecer muito pelo carinho, pela disponibilidade. Domingo de manhã a gente sabe que é sempre complicado, mesmo estando em pandemia, eu sei do que você precisou fazer para estar com a gente, enfim. Mais uma vez, muito obrigado mesmo. Inalda, que está com a gente aí, obrigado. A todos que estiveram com a gente, muita gente participando, teve muito comentário bacana. Depois eu vou passar, está no YouTube e está no Face, mas depois eu encaminho para vocês o link. Então, obrigado mesmo, de coração. Queria só que você se despedisse, gente, a todos, muito obrigado. Amanhã nós vamos ter mais um casal extremamente fantástico, a gente, que é a Jamile e o Fábio, falando do Sermão do Monte amanhã à noite, são dois queridíssimos também, tá bom? Sérgio, só queria que você se despedisse, então, e te agradecer mesmo, de coração. Um beijo para vocês, é uma alegria muito grande toda vez que a gente tem possibilidade de falar junto. Eu que agradeço, meu irmão, pela oportunidade. Como você mesmo disse, é um tema que gera muita dúvida, muita curiosidade. Então, nós nos colocamos inteiramente à disposição das pessoas que necessitarem. Aí está o nosso site, né? A Inalda, o Alexandre colocou, busque a nossa página, Casa Espírita Companheiros da Luz, tanto no Facebook como no Instagram. Lá a gente está sempre colocando essa agenda para que a gente possa, assim, auxiliar. Então, nos colocamos, desde já, a essa disposição. Alexandre, se me permitir, eu queria contar um caso rapidinho, só para a gente... Claro, é um caso que eu conto sempre nas palestras, que eu chamo que é um caso de cura real, para que a gente possa encerrar aí o nosso bate-papo de hoje. Eu recebi aqui em Birigui um caso, e eu gosto sempre de colocar nas palestras para que as pessoas se sintam motivadas a essas mudanças e como essas mudanças trazem reflexos ao nosso corpo físico. Eu recebi um senhor, Alexandre, que ele estava com um câncer que estava atrás dos olhos, que empurrava a estrutura ocular para fora. Então, ele chegou, ele falou, Sérgio, eu vim fazer uma cirurgia espiritual, mas eu já tenho a cirurgia material marcada, né? O médico vai realizar a cirurgia e, infelizmente, eu vou perder a visão. Então, nós fizemos o tratamento espiritual, ele veio acompanhando na casa espírita por 4 semanas dentro da fluidoterapia, então a gente foi acompanhando ele antes dele ir fazer a cirurgia material em São Paulo, fomos fazendo todo o acompanhamento, e foi algo, assim, muito penoso, porque no dia que ele foi viajar para São Paulo, ele veio nos abraçar e disse, Sérgio, eu estou lhe vendo materialmente pela última vez, né? Eu vou para a cirurgia e eu tenho essa certeza que o amparo foi feito, que o médico vai realizar um bom procedimento,
né, mas que eu vou perder a visão. E foi para São Paulo. Então, ele foi num domingo, a cirurgia era na terça-feira, e na quarta-feira, quando eu cheguei à casa espírita para abrir a casa, logo que eu cheguei, que eu parei o carro, só estava a esposa dele no portão. E quando a gente desceu, ela chorava muito. E eu falei, oh meu Deus, a gente já pensa logo, né? Poxa, ontem foi a cirurgia, hoje a esposa já está aqui, né? Está chorando muito. O que houve, gente? Então ela pediu se poderia conversar conosco e nos disse que chegaram em São Paulo, né? Foi fazer toda aí o que nós chamamos dos exames pré-operatórios, e eles começaram a verificar aquele corre-corre, um médico entra, outro vem, outro pega o prontuário, outro observa, faz exame, puxa aqui, puxa ali. E aí viraram para ele e falaram, olha, eu não sei qual é a sua fé, porque um tumor, né, dessa expansão, simplesmente de um mês ao outro, ele desaparecer, materialmente nós não temos como explicar. Isso é através da fé, eu não tenho como. Eu vou liberar, você vai voltar para sua casa, porque eu não tenho o que fazer. Eu não preciso fazer uma cirurgia aqui. E ele voltou, muito feliz. E aí, passado alguns dias, aí que nós entramos no que nós chamamos da cura real. Passado alguns dias, ele me chamou um dia e me disse assim, Sérgio, eu queria contar algo para você. Eu falei, tá bom, vamos lá. E marcamos um diálogo fraterno e ele me disse, ele falou, olha, eu vim à casa espírita buscando esse auxílio. Quando eu cheguei, eu percebi que minha irmã também frequenta aqui. Quando eu a vi, eu me surpreendi, porque já fazem mais de 12 anos que eu não converso com ela. Nós tivemos uma briga muito complicada e aí separamos, não temos mais conversa. Eu tenho uma sobrinha que eu nem conheço, ficamos aí distante, né? E eu falei, sim. Aí ele falou, aí fui fazendo esse tratamento das quartas-feiras, a fluidoterapia. Então, lá na nossa casa, Alexandre, a gente tem o salão de palestra, e antes de entrar na sala, tem um corredor onde as pessoas sentam, 10, que adentram a sala. Ele falou, coincidentemente ou não, a minha filha dela caiu junta. Então, ela sentou na cadeira e eu sentei do lado. E aquela situação, né? Aquele mal-estar, meu Deus do céu, e ela do lado. Sérgio, ela começou com um choro compulsivo dentro da instituição. E chorava muito. E eu sabia que aquele choro era por minha conta. Eu estava ali. Naquilo, uma energia me envolveu tanto que eu virei para ela, abracei e não falei nada. E ficamos ali abraçados, ela chorando, eu também. Aí pedi perdão, conversei, enfim. Nós estamos, graças a Deus, reatamos essa aproximação. Graças a Deus, já conheço minha sobrinha, tudo. Mas aí vem, olha o aprendizado. Esse caso, eu levo para a minha vida. Ele virou para mim e falou assim, Sérgio, eu precisei do câncer nos olhos para enxergar a minha irmã. Olhe a profundidade disso, Alexandre. Eu necessitei do tumor, olha a região, para que eu pudesse observá-la, para que ali eu quebrando essa energia, eu pudesse me renovar e receber o auxílio espiritual. Então, gente, vamos buscar o auxílio espiritual, mas vamos identificar intimamente o que nos fez adoecer. Vamos fazer essa introspecção, mexer lá naquele porão, o que tem dentro de mim que eu preciso modificar para que meu corpo receba esse impacto positivo, para que as energias espirituais venham de encontro ao meu coração. Muito obrigado, meu irmão. Era o relato que eu queria deixar para vocês. Nós que agradecemos. Gente, antes de encerrar, só vou fazer 2 agradecimentos que estão me mandando aqui no particular. Eu falei que a gente tem um carinho muito grande pelo Sérgio, e muitas pessoas estão nos procurando, e graças a Deus, é o trabalho deles, tem tido resultados fantásticos. A Marlene está aí, a Marlene é tia do meu filho, da Ana, e você acompanhou, e ela está agradecendo você pessoalmente aí. Vou fazer em nome do seu Lauro, a Raquel está aí com a gente, então você acompanhou muito de perto o caso do seu Lauro, né? E o seu Lauro está lá brigando, lutando, mas com outro brilho no olhar, com uma outra intensidade em relação a isso. Então, eu vou pegar o nome da Lília, eu vi aí também que estava, que a gente também pôs o nome, está agradecendo, mas vou estender o agradecimento, principalmente da Marlene, que estava aí pedindo para a gente fazer esse comentário com você, a Raquel, que toda vez
que a gente está lá. O seu Lauro nos ajuda muito com todos os programas. O seu Lauro fez almoço quase 1 mês e meio para as nossas crianças no sábado. Então, nós temos um carinho muito grande, e a Raquel está agradecendo em nome dele e a Marlene também. Sérgio, obrigado de novo. Dia a todos, a Raquel está falando a gratidão imensa. Obrigado de novo, um beijo para você, Reinalda. Paulo, dançou, você já viu que nós já estamos marcados. Marcado, já não estamos fugindo, ao vivo. Marcado agora. Gente, bom domingo a todos, fiquem com Deus, bom final de semana para vocês. Até a próxima, até amanhã, gente. Obrigado. Gente, fiquem com Deus.